And when they get sounds of Feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Confesso que eu tô nervosona hoje. Nossa, tô nervosona. Nossa, tô assim, parece que é a primeira vez que eu tô ministrando. Meu Deus, não sei se porque o Senhor agiu de forma diferente comigo, para preparar, para tudo. Me pegou de surpresa de um jeito diferente. Mas tô nervosona. Orem por mim. Tô cheia de temor aqui. Cheia de saudade de vocês também. Acho que é isso também. Estou trabalhando e eu estou um pouquinho afastada das atividades por conta dessa demanda nesse primeiro momento do trabalho, mas já passa essa fase. Eu acho que é saudade também. Mas vamos lá? Eu gostaria de orar mais um pouquinho com você, não anulando em nada a oração da Van, a oração que vocês fizeram por mim, mas eu gostaria de orar mais um pouquinho. Vocês oram comigo? Ah, papai, a sua bondade, a sua fidelidade não tem fim, não tem limites. O Senhor é um Deus maravilhoso, Deus forte, poderoso, Deus de guerra, Deus de paz, Deus soberano sobre todas as coisas, infinito em bondade, em longanimidade, em fidelidade. Deus Pai que deu o seu Filho por amor de tantos rebeldes que nós éramos. E através do seu Filho nos chamou de filhos, nos adotou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque nós não merecemos, mas Cristo nos tornou merecedores. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigada, Senhor, porque um dia nós fomos alcançados pelo seu amor. E é o seu amor que nos mantém aqui até hoje. Porque nós não somos capazes. Mas o Senhor em nós, em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. E nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Que amor é esse, Senhor, que nos alcançou, que nos resgatou, que nos libertou e que nos fez seus, propriedade do Senhor. Nós amamos, Senhor, te servir. Nós amamos, Senhor, te ouvir. Então fala conosco, continua falando conosco, Senhor. Usa a minha vida, Pai, para a sua glória. Glorifica o seu nome, Senhor, através da minha vida e abençoa a vida dos meus irmãos. Que eu seja um canal de bênção nessa noite, Pai. E que eles sejam uma terra fértil, fértil, fértil. Onde a sua semente vai cair. Vai nascer uma árvore forte, frondosa. E dará muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Quero fazer algumas perguntas para vocês. Como estão as coisas ao seu redor? Como que você tem observado as coisas ao seu redor? Como você tem enxergado tudo o que acontece ao seu redor? Com quais olhos você tem enxergado tudo o que tem acontecido na sua vida?
no seu caminho, no seu dia a dia, na sua família, nas suas atividades. Como está? Sabe, nesse último mês, assim, o Senhor tem falado de forma tão prática ao meu coração. No dia a dia, sabe? No cotidiano. Na vida ali cotidiana. Na correria cotidiana, nos afazeres cotidianos. O Senhor fala muito comigo através da sua criação, através de pequenas coisas. A Dona Dê sabe bastante, né, Dona Dê? Quando a gente ia fazer as nossas limpezas lá no antigo templo, que ela ia me acompanhando. Ela me achava meio doida, né, Dona Dê, às vezes? Porque o Senhor se revelava a mim de umas formas meio não muito convencionais. Ele continua fazendo isso. Deus se revela aos seus filhos de várias formas. E Ele conhece os seus filhos. Ele sabe, né, como cada um dos seus filhos são. Nós somos iguais, mas não somos iguais. Não é? Cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, suas características. E Deus fala comigo desses jeitos assim, meio diferentes, mas Ele fala. Além de falar através da sua palavra. E nesses últimos meses, assim, Ele tem falado muito comigo no meu cotidiano, assim. E eu tenho que estar muito atenta, porque às vezes Ele fala e eu estou falando, estou trabalhando. Estou atendendo, estou fazendo algum documento, e às vezes surge alguma palavra, alguma coisa que eu tenho que me atentar ali. E depois, no decorrer do dia, da semana, eu vejo aquilo se deslanchando. E eu tenho observado essas questões ao meu redor. Eu estou vivendo um tempo novo no Senhor, onde eu retomei o trabalho, voltei a trabalhar, não ainda na minha área, mas eu voltei a trabalhar numa área totalmente hostil, que eu jamais me imaginei, na política. Foi meio assustador, ainda está sendo, mas eu creio que eu sou luz naquele lugar. E é um ambiente totalmente hostil. Totalmente hostil. Totalmente fora da minha casinha de mais de 10 anos, só cuidando da Igreja de Cristo e da minha família. Eu não estava trabalhando, o Senhor havia me dado esse tempo para cuidar da minha família, do meu esposo, da minha filha, do meu lar e da casa dele. Então eu estava num ambiente muito seguro. Mais fácil, né, de lidar. Afinal de contas, quase todo mundo fala a nossa língua. Mas hoje eu estou num ambiente totalmente hostil. Totalmente fora do contexto cristão, religioso. Trabalho com pessoas abençoadíssimas, maravilhosas. Mas entram e saem muitas pessoas de vários tipos, de vários jeitos. Pessoas que conhecem o Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor. E o Senhor tem me feito observar as dificuldades que me envolvem nesse novo tempo, as diferenças, como eu devo, como eu não devo agir, como eu recebo, como eu não recebo uma determinada ação. E o Senhor começou a me fazer olhar em coisas simples, grandes coisas. Em coisas grandes, coisas muito pequenas. E eu gostaria de ler com você Atos 19, 8. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus.
visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Paulo estava vivendo num contexto que ele estava na sinagoga, primeiro momento. Ele estava ali com os irmãos judeus, ensinando, falando, instruindo sobre o caminho. Quem é o caminho? Cristo. Tanto é que esse caminho aqui que nós lemos está em letra maiúscula, que é Cristo. E ele está ali num ambiente o quê? Seguro, é ou não é? Deveria ser um ambiente seguro, sim ou não? Sim. Mas nesse ambiente, eles estavam com os seus corações duros. Eles estavam com seus corações insensíveis, endurecidos. Eles não estavam crendo. Eles não estavam entendendo de fato quem era o caminho. Então eu imagino Paulo assim. Na minha cabeça, tá, gente? As escrituras não dizem isso. Enquanto eu estava estudando, eu estava pensando. Eu imagino Paulo assim. Beleza. Vocês não querem ouvir? Tá tudo certo. Eu não vou esmorecer. Eu não vou desanimar. Vamos lá, discípulos. Vamos nos espalhar e vamos pregar o evangelho. Eu imagino Paulo assim, feliz. Vamos pregar o evangelho. Vamos falar do Senhor. Vamos proclamar a Cristo. E eu creio que Paulo foi com esse coração. E ali as escrituras dizem que ele fez, o Senhor fez através das suas mãos milagres extraordinários. Vocês podem colocar o pop-up para mim, por favor? O extraordinário no ordinário. O que é extraordinário para você? Pare e pense um pouquinho. O que é extraordinário? Fora do comum. Algo enorme, né? Gigantesco. Meu Deus, isso é extraordinário. Andar sobre as águas, isso é extraordinário. E o que é ordinário para você? Estar dentro de um barquinho? Estar por uma grande tempestade? Sabe, queridos, nós temos um Deus extraordinário. Certo? Que também atua no ordinário. E quando eu falo ordinário, eu não falo de lixo. Eu falo de coisas simples. Coisas enormes. Porque Deus é um Deus transcendente. É um Deus que a gente não tem como, a ciência não tem como explicar. Eu não tenho como te explicar. Não tem como a gente colocar ele na mesa de cirurgia e estudá-lo. Ainda que a gente o estude. Nós temos mestres aqui.
Eu amo estudar as escrituras, o AP, eu creio que muitos de vocês também. Ele é algo extraordinário. Mas ele também é um Deus imanente. É um Deus que se revela nas pequenas coisas. Num choro de um bebê, num ramo de flores enrolado num fio, numa formiguinha carregando um pedacinho de folha, num abraço, num gesto de delicadeza, de educação, de respeito, de honra, em coisas tão pequenas e tão simples. Talvez você pense que fazer grandes coisas para o Senhor é você pregar para multidões. Mas talvez grandes coisas aos olhos do Senhor é você pregar dentro da sua casa. Para o seu esposo, esposa, filhos e filhas. Talvez você pense que ser extraordinário é segurar esse microfone. Mas para o Senhor, aquele que colocou a bateria no microfone é muito mais extraordinário do que aquele a quem segura. E eu comecei nesses últimos meses a observar as minúcias de viver com Cristo. As coisas simples de viver com Cristo. Porque às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa muitas vezes solidão, nas nossas inquietudes, nos nossos muito afazeres, a gente acha que Ele não está conosco. É ou não é? É. Tem semanas que são tão difíceis, é ou não é? É. Eu tenho passado por algumas semanas muito difíceis, espiritualmente falando. Pesadas. Porque não é só um trabalho remunerado. É o Evangelho de Cristo sendo pregado de alguma forma através da minha vida. Porque é muito fácil, gente, eu ser muito carinhosa, respeitosa, sensível com vocês. Eu quero ver eu ser assim, nesse ambiente. Nesse lugar. Com pessoas que mal olham no meu rosto, que mal conhecem o meu nome, ou sequer se importam com quem sou eu. Aqui é muito fácil, todo mundo sabe quem eu sou. Mas e lá? E eu comecei a ter algumas semanas pesadas espiritualmente falando, difíceis, que tinha momentos que em algumas reuniões eu sentia aquele peso tão grande que eu precisava me retirar um segundinho, respirar, orar, ligar para o meu esposo e falar: amor, ora aí que o negócio aqui tá bravo. E não digo das pessoas que trabalham comigo, não. As pessoas que trabalham comigo são pessoas maravilhosas. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas de todos que entram e saem ali, é um lugar aberto, que todo mundo entra. E todos os tipos de pessoas entram. E chega um momento que você sente aquela carga, aquele peso. Ainda mais a gente que tem o Espírito Santo de Deus. E aí eu tenho que ligar para ele e falar: amor, ora aí, porque tá difícil, eu tive que sair para orar, respirar um pouco, me recompor e voltar. E aí eu comecei a me sentir em alguns momentos acuada, sabe? Me sentia às vezes sozinha, não sozinha de pessoas, mas não sentia o Senhor. Sabe? Vocês conseguem entender? Que às vezes a gente se sente sozinho, mas não sozinho de pessoas, sozinho da pessoa de Cristo, do Espírito Santo. Mas sabe por que a gente fica assim?
Porque a gente acha que Deus só age em coisas extraordinárias. Em coisas assim, nossa, muito enormes, muito grandes. E não. O Senhor não nos deixa um minuto sequer. Um segundo sequer. Ainda que eu e você não o sintamos, não sinta Ele, Ele está ali. Ele está conosco. Mas Van, você não faz ideia do que me aconteceu. Van, você não faz ideia do que está me acontecendo. Comece a prestar atenção no ordinário. Porque nós temos um Deus extraordinário que age no ordinário. Que se revela no simples, que se revela nas coisas pequenas. E às vezes o nosso foco está só nas coisas grandes e a gente perde a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do que é viver com Cristo. As pequenas coisas. A gente pode viver como se nada fosse milagre. Pode ou não pode? Pode. Acordar é um milagre? Não, é normal. Meu corpo foi feito para isso. Respirar é um milagre? Não, é normal. Meu corpo foi feito para isso. Ou a gente pode viver como se tudo fosse um milagre. Meu Deus, eu acordei. Que milagre! A misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. Que milagre eu acordar. Eu estou respirando. 2020, quantos morreram porque não conseguiram respirar? Nós respiramos. Se isso não é um milagre, o que é um milagre para nós? O que é um milagre para você? Aqui diz que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas olha que engraçado, logo em seguida fala que tinha lugares que ele nem ia. Os lençóis e os aventais pessoais dele que iam. Isso não é ordinário? O que um lençol, um avental pode fazer? Nada. Mas para o Senhor, um lençol, um avental é um milagre. Para o Senhor, o seu bom dia educado para uma pessoa mal educada é um milagre. Ah, mas Van, eu vou ser delicado, educado com quem é mal educado comigo? Vai. Jesus deu a outra face. Jesus verteu o corpo dele inteiro, o sangue dele inteiro, rasgou o sangue dele inteiro para a igreja que o julgou. Crucifica-o. Por que você não pode ser educado? Por que eu não posso ser educada? O que me difere do Senhor? O que me torna extraordinário? Sendo que Ele se fez ordinário. E aí os nossos olhos ficam focados em grandes coisas. Em grandes milagres. Milagres extraordinários. Movimentações extraordinárias. Ah, vai ter um negócio ali, vamos lá, porque lá está o mover. Ah, está tendo um outro negócio ali, não, vamos lá, porque lá está o mover. Mas de repente o mover é você levar a sua filha para tomar um café da tarde. E a gente perde a beleza das pequenas coisas.
por causa da nossa mania de ser megalomaníacos. Tudo tem que ser demais. Tudo tem que ser grande. Tudo tem que ser uau! Nossa! Não. Jesus era simples do simples do simples. Homem de dores, experimentado, aprendeu a obedecer por meio de tudo aquilo que padeceu. Era um homem no qual todos viravam o rosto. Todos viram o rosto para você? Quando eu falo todos, é todos, tá? Todos significa todos. Para ele, todos viravam o rosto. Mesmo assim, o Senhor fez o quê? Amor. Mesmo assim, o Senhor morreu. Mesmo assim, Ele falou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ah, mas Van, a minha vida é uma loucura. Meu Deus, eu corro para lá e para cá, eu vou para lá e para cá. São tantas coisas e são tantas dificuldades no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, dentro da igreja. Ah, são tantas coisas. É mesmo? E para o Senhor não foi? E para Paulo? Para Paulo não foi? Ficar ali ensinando na sinagoga, no lugar que era para ser um ambiente seguro. 3 meses ele ficou ali. Ele insistiu ali. Já imaginou se Paulo esmurecesse? O povo judeu e grego na Ásia não conheceriam o Senhor. Não seriam curados, não seriam libertos de espíritos malignos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer um exercício aqui. Começa a pensar aí no ambiente que você vive. E eu não falo ambiente eclesiástico. Não falo ambiente religioso, não falo em igreja, não falo disso. Eu falo no seu trabalho. Começa a pensar aí no seu trabalho. Começa a pensar naquele abençoado que tem lá. Que te causa vários transtornos, várias dificuldades. Talvez você seja esse abençoado que causa vários transtornos, várias dificuldades. Começa a pensar na semana mais difícil que você teve nesse lugar. Seja na sua casa, ou no seu trabalho, ou aonde você estuda. Com certeza você vai lembrar de várias coisas ruins que aconteceram nessa semana. Várias coisas ruins que aconteceram no seu dia a dia. Mas você consegue pensar em coisas boas que aconteceram ali também? Foi isso que o Senhor me fez vivenciar esses últimos meses. Pode abrir seus olhos. O Senhor começou a falar comigo: olha para mim nas pequenas coisas, filha. Olha para mim nas coisas mais bobas que você pode enxergar aí onde você está. As coisas mais bestas, vamos dizer assim. E eu comecei a pensar no bom dia do segurança. Porque ele não aceita só falar bom dia, dona Vanessa. Ele vem, me abraça e fala bom dia, dona Vanessa, e me chacoalha assim.
Como foi a sua noite? Como está o seu esposo Fábio? Porque o Fábio já encantou todo mundo lá, né? Vocês já podem imaginar. Ele é mais aguardado naquele lugar do que eu. Como vai o meu amigo Fábio? E a princesa Valentina, como ela está? Isso é segundinhos que ele faz. Mas ele é a primeira pessoa que eu vejo todos os dias quando eu chego lá. E aí ele olha para mim e fala, que a gente tenha um dia abençoado, dona Vanessa. E aí vem aquele turbilhão de coisa. E aí eu comecei a pensar em um dos meus chefes. Ele me chama carinhosamente de bebê. Como a minha mãe. Ô bebê, me desculpa te interromper. Você poderia, por gentileza, fazer isso, isso e isso? Ele é tão gentil, que pode ser a pessoa mais estúpida que chegar lá para falar comigo. Se logo em seguida ele falar comigo, eu me esqueço daquela estupidez que eu recebi. A dona Mari, que cuida da limpeza, todas as vezes que ela faz questão de comprar o café da manhã para todos. Ela precisa? Não. Mas a gente não observa as pequenas coisas que o Senhor faz por nós durante o nosso dia. Porque a gente costuma achar que o que dói é o que mais é importante. Que o que machuca é o que mais é importante. E a gente esquece de perceber a bondade de Deus para conosco em meio a esse mundo mau. Em meio a esse mundo perverso. E a gente foca só nas coisas ruins. A gente foca só no que foi ruim. Só no que doeu. Só no que machucou. Só no que lesou. Só no que traiu. Só no que foi embora. Só no que bateu. Mas a gente esquece daquele que assopra. A gente esquece daquele que abraça pela manhã. Vocês entendem que os nossos olhos estão focados no lugar errado? E não é para a gente viver como se o mundo fosse um jardim colorido, encantado da pastora Van. Não, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tem horas que eu choro de tristeza. Tem horas que eu sofro exacerbadamente. Graças a Deus eu melhorei bastante. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, pastor Jadilson, nosso psicólogo. Mas sabe, queridos, a gente está vivendo num modo tão automático, tão pós-tecnológico, que tudo é um toque, tudo é um arrastar de dedos, tudo é só virar uma tela, que a gente não observa a bondade, a fidelidade de Deus, o extraordinário de Deus nas coisas ordinárias, nas coisas simples. E aí a gente se desgasta, o tempo inteiro a gente se desgasta, porque a gente só foca no que é ruim. A gente só foca no que é ruim. A gente só foca na dor. A gente só foca na tristeza. A gente só foca nas dificuldades. A gente só foca em coisas ruins. E Deus está ali o tempo inteiro, sutilmente, mostrando para a gente: eu estou aqui. Eu estou aqui. Viu? Eu estou aqui. Filho, filha, eu estou aqui. Você não está vendo? Mas olha isso aqui.
Observa isso aqui. Veja isso aqui. Talvez não seja tão grande quanto o que te aconteceu, mas eu estou aqui. O meu amor está nisso. O meu cuidado está nisso. O meu carinho, o meu zelo por você está nisso. Mateus 28:20, na parte B, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Ele é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Ele ascendeu aos céus, mas o Espírito Santo dele habita em mim e em você. E está o tempo todo ao nosso redor. Está o tempo todo conosco. Agora vamos nos colocar no lugar de outra pessoa? Vamos usar de empatia? E eu não quero ser coach aqui não, porque vocês sabem que eu não sou assim. Mas você já foi um bálsamo para alguém essa semana? Ou você foi aquele que viu a pessoa tropeçando e colocou o pé para ele cair de vez? Como é que você tem tratado as pessoas que são abaixo de você? Que são seus subordinados no trabalho? Talvez você seja líder. Talvez você seja chefe, patrão, professor, um advogado. Não sei. O ambiente em que você está é um ambiente onde as pessoas sentem a presença de Deus? Ou é um ambiente que as pessoas querem sair de perto de você? Nas coisas simples, como você é nas coisas pequenas? Você é educado? Porque hoje em dia parece que é cafona você ser educado. Parece que é cafona você desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, perguntar se a pessoa está bem. Parece que é cafona. Será que nós somos esse tipo de pessoa como o senhor Gilson, por exemplo? Como o meu chefinho, o Petute, por exemplo? Que torna, apesar das dificuldades, um ambiente mais leve? Ou nós somos aqueles que deixam o ambiente mais pesado ainda? Como é que as pessoas ficam ao seu redor? Elas se sentem confortáveis com você? Será que as pessoas conseguem ver Deus em nós? Será que as pessoas que estão entrando e saindo dentro do meu trabalho conseguem ver Deus em mim? Ou a gente está tão no modo automático que bateu, levou, hein? Bateu, levou. Ah, caiu, estou muito ocupado. Deixa ele aí, eu tenho que fazer minhas coisas. Se vira. Problema seu. E eu comecei a perguntar para o Senhor, essa semana, no finalzinho da semana. Ele ainda não me respondeu, mas acho que ele vai responder no tempo dele. Senhor, o que eu posso fazer de forma ordinária que revele o Deus extraordinário que eu tenho, que eu sirvo? Porque a gente quer coisas grandes, né? A gente quer que a nossa sombra cure quando a gente passa. A gente quer ser reconhecido, ter o nome conhecido. A gente quer ser homenageado, ser honrado.
Mas será que a gente quer que outras pessoas tenham um nome reconhecido? Mesmo que a gente não tenha, nem passe, nem na frestinha, nem apareça assim o dedinho assim na foto? Será que a gente quer que o outro seja exaltado de alguma forma, honrado de alguma forma? Será que a gente olha sempre assim? Com o nariz assim? Soberbos que somos? Porque a gente se acha, né? A última Coca-Cola do deserto. Tão pequenos que nós somos. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele nos tornou filhos de Deus. Que extraordinário. Você quer algo extraordinário? Você é filho. Honre o Deus extraordinário nas coisas ordinárias do seu cotidiano, da sua vida. Viva como se tudo fosse um milagre. O fato da sua filha acordar pela manhã é um milagre. O fato do seu esposo se sentar na mesa com você para jantar é um milagre. Porque há praticamente 12 anos atrás, talvez, isso não aconteceria, dependendo do que o Senhor tivesse permitido. Mas graças à misericórdia do Senhor, Ele não permitiu. Quem aqui ficaria muito feliz em ganhar 20 milhões? Levanta a mão. E não vamos ser mentirosos, porque eu ia ficar muito feliz. Se você não levantou a mão, você tá de brincadeira, cara. Que você não vai querer 20 milhões. Não é possível. Todo mundo vai querer ganhar 20 milhões, não é, Bru? Mas eu ia ser a primeira a falar, eu. Imagina hoje eu dando 20 milhões para cada um de vocês. 20 milhões. Como é que vocês iam levantar amanhã? Feliz, não é? O que vocês iam fazer? O que vocês iam... Não ia trabalhar. Vocês iam acordar mega felizes, não iam? Mas e se eu falasse para vocês que esses 20 milhões, vocês teriam que me dar as 3 pessoas que vocês mais amam no mundo? Ia ter que me dar. Você não ia ter mais nenhum contato, nada. Você ia ter que... Pagou, entendeu? Te dei, você me dá. Comprei. E aí? Faria isso? Quem aqui faria? Ninguém faria, né? E como é que você acorda todo dia de manhã com essas pessoas que valem mais de 20 milhões? Elas valem ou não valem muito mais? Não tem preço, não tem valor. Por que a gente não acorda feliz do lado delas? A gente pede ao Senhor um trabalho. Ele nos dá. Daqui 1 ano, a gente acorda murmurando. A gente acorda reclamando por conta do trabalho que Deus nos deu. A gente ora por filhos, por esposo, esposa. E quando Ele nos dá, malha a gente dá um bom dia. Mas se fosse 20 milhões, né? O que realmente tem valor para nós? Porque valor não tem a ver com quantidade. 20 milhões é muito. Mas o valor que o meu marido e a minha filha têm, essa quantidade não paga. Essa quantidade não paga, queridos.
A gente quer ver tantos milagres, tantas bênçãos. Milagre é Deus. Milagre é a gente acordar pela manhã respirando. Milagre é você chegar hoje em segurança no seu trabalho. Milagre é você ter um prato de comida para comer. Milagre é perdão. Perdão é um milagre. Porque não tem pó de pirilim-pim-pim para o perdão. Perdão é todo dia você escolher perdoar. Milagre são as coisas simples que acontecem, que você recebeu a ajuda de uma faxineira, que não tinha obrigação nenhuma de te pagar um café da manhã. Milagre é um vasinho de flor para decorar a sua mesa, porque é tão cinza aqui, né, minha filha? Milagre é você poder beber um copo de água sem precisar de uma cânula no seu nariz. Milagre é você conseguir andar sozinho sem precisar de ninguém te empurrando numa cadeira de rodas. E milagre é você ter alguém, se você precisa de uma cadeira de rodas, que vai te empurrar. Milagre é você abrir a porta da sua casa e a sua filha falar: mamãe! Isso é milagre. Essas são as grandes coisas que nós estamos deixando passar no toque dos nossos celulares, dos nossos tablets, nas dificuldades do nosso dia a dia, nas dificuldades do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa família, da nossa vida como corpo de Cristo. A gente parou de enxergar o ouro nas pequenas coisas. O que realmente tem valor, meu querido, o que realmente tem valor para mim e para você. O que realmente tem valor hoje? O que é que tem valor para você? O que é que tem valor para mim? O que é que tem valor para nós que servimos esse Deus extraordinário, que faz coisas simples no nosso dia a dia? Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos. Começa a perguntar para Jesus como é que Ele está enxergando o que você tem vivido. Qual é a forma que Ele tem enxergado ao seu redor? Pergunta para Jesus o que você precisa fazer para enxergar o extraordinário no ordinário. Talvez Ele vai te lembrar aí de alguma situação que você viveu aí, que você nem percebeu. E Ele estava lá. Não espere perder as coisas para você dar valor nelas. Não espere. Enxergue
beleza nas coisas simples. Enxergue de verdade o valor das coisas, não quantidade, não custo. Essas semanas aí que você acha que você está sozinho, começa a perguntar para o Senhor onde Ele estava, quando você achou que estava sozinho. Você vai ver que Ele estava e está o tempo todo, o tempo inteiro. A todo momento, a todo instante, ainda que a gente não perceba. Ele está nas grandes manifestações e nas pequenas que só você vê, ou que você deixou passar desapercebido. Será que você ou eu, nós podemos ser um bálsamo na vida das pessoas também? No meio de um caos, você ser um poço de água viva, para que as pessoas possam matar a sede e conhecer o Deus extraordinário ao qual nós servimos. Será que de fato a gente pode arregaçar as nossas mangas para que Deus faça milagres extraordinários através das nossas mãos, como Ele fez na vida de Paulo? A gente só precisa dizer sim, seja qual for o ambiente que Ele nos colocar, seja na sinagoga, ou seja caminhando pela Ásia. Talvez a sua Ásia seja a sua casa, meu irmão, seja a sua faculdade. Não tenha medo de revelar o Deus extraordinário que você serve e de observar as coisas pequenas que Deus faz com grande beleza, com grande amor, com grande cuidado. O nosso foco está no lugar errado, queridos. Nós estamos focando no lugar errado. Por isso que a gente vive triste, por isso que a gente vive cansado, por isso que a gente vive desanimado, por isso que a gente vive querendo desistir, porque a gente não observa a bondade do Senhor nas pequenas coisas, nos gestos simples de um bom dia, de um Deus te abençoe, de um abraço. Nós estamos focados no lugar errado, nós estamos dando valor para coisas erradas. O difícil que é mais importante. Não, porque você não sabe o que me aconteceu, mas o que te aconteceu de bom? Você consegue contar o que te aconteceu de bom essa semana? O cuidado de Deus com você essa semana, você consegue contar? Ou você consegue só focar no que aconteceu de ruim? No que te machucou, no que te feriu? Será que você não consegue enxergar a bondade de Deus nas coisas simples? Nas coisas pequeninas aos nossos olhos, mas que diante do Senhor tem um valor, meus queridos. Tem um valor inestimável, inestimável. Eu oro para que em nome de Jesus, você seja um poço em meio ao deserto. Um poço de água viva em meio ao deserto. Que você seja aquela última coca no deserto. Que você seja a pessoa que as pessoas procuram para sentir a presença do Senhor e ter paz. Que você seja um agente de justiça na faculdade onde você está.
onde as pessoas entram desesperadas, sem saber o que fazer, e você vai ser aquele que tem o caminho, que conhece o caminho. Que você seja, em nome de Jesus, um bom líder, um bom chefe, um bom esposo, que é o cabeça, o governo da casa, um bom pai, um excelente trabalhador, o melhor na sua área. Faça o seu melhor, ainda que você pense que não mereçam, porque a gente também não merece. O Senhor nos fez merecedores. Sabe o que nós merecíamos? A morte, mas o Senhor nos deu vida eterna. Quem somos nós para dizer que fulano ou ciclano não merece? Seja um tipo de Cristo no seu trabalho. Seja um tipo de Cristo na sua casa, na sua faculdade, aonde você estiver, meu irmão. Que você seja aquele que atrai a presença das pessoas por causa da presença do extraordinário Deus que você serve. Não para si, mas para Ele, para a glória dEle. Sê tu, meu irmão, uma bênção. Seja você uma bênção, um lugar de paz, um lugar de equilíbrio emocional, um lugar de inteligência emocional, um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de consolo, um lugar de quem fala a verdade, que pratica a verdade, mais do que falar, muito mais. Testemunhe, se possível, sem falar, porque a nossa vida deve falar, porque falar, até papagaio fala, mas a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes precisam falar. E foco, meu irmão, foco sabe no quê? No extraordinariamente simples, nas coisas enormes, que são tão simples, que vira e mexe a gente não percebe. Você vai ver, meu irmão, que você vai ouvir o Senhor falar com você o tempo inteiro, o tempo todo. Mas eu não estou em espírito de oração, pastora Van, para ouvir o Senhor. Irmão, Ele é nosso melhor amigo. Melhor amigo precisa de um tempo específico para falar com você? Ele é seu amigo, meu irmão. Ele tem intimidade com você. Ele vai falar com você a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, que Ele achar pertinente ou não. Porque se nós temos intimidade com Ele, Ele vai falar em qualquer hora, na hora que você estiver almoçando, na hora que você estiver no banheiro, na hora que você estiver trabalhando, na hora que você estiver digitando. Em qualquer momento Ele vai falar com você. A gente só precisa ouvir. A gente só precisa observar de fato o que realmente importa. Se são os 20 milhões, ou se são as pessoas que valem muito mais do que isso. Se são as coisas, ou se são como eu ajo diante das coisas. É um desafio, meu irmão. A vida com Cristo é um desafio o tempo todo. O tempo todo. Porque a gente viver aqui, juntinho, é mó fácil, né? É tranquilão. A gente já tem o nosso jeito de falar, vocês já me conhecem. Mas e a hora que a gente põe um pezinho para fora? E a hora que a gente precisa ir para a Ásia? Que o seu avental cure. Que a sua sombra cure. Que as suas respostas educadas nas conversas cure. Liberte pessoas de espíritos malignos.
Que a sua presença ali onde você está seja de paz, de amor, de presença de Deus vivo. Que as pessoas vão chegar e vão falar: nossa, eu estava tão nervoso, mas eu cheguei aqui, puxa, até me acalmei. Puxa, obrigado por você ter se respondido com delicadeza, porque eu já levei tanto esporro hoje. A gente perdeu a sutileza de falar uns com os outros. A gente é grosseiro. A gente não dá um bom dia por causa desse abençoado, desse WhatsApp. A gente já manda mensagem perguntando. A gente já manda mensagem cobrando. A gente não dá um bom dia. A gente não deseja um boa noite antes de pedir alguma coisa. A gente já está assim tão acelerado que a gente desaprendeu a sermos educados. Olha só. São coisas simples, Senhor. São coisas tão simples, Senhor. O Senhor é tão simples, Senhor. Por que a gente dificulta tanto, ó Deus? Por que a gente foca tanto nas coisas erradas? Se nós temos tantas bênçãos que nós não podemos contar nos nossos dedos. Nós não conseguimos contar nos dedos quantas bênçãos nós temos. São bênçãos que a gente não pode contar. Ah, Deus, o Senhor é um Deus tão extraordinário. Tão extraordinário, tão grande, tão maravilhoso, que usa as coisas tão simples, tão pequenas, para nos proteger, para nos acariciar durante as dificuldades, e a gente não percebe, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque a gente não percebe a sua presença e a sua bondade. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos insensíveis. Nós somos arrogantes, nós somos mal educados, nós somos grosseiros com o Senhor. Nós não observamos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, as pessoas que o Senhor envia para nos abençoar das formas mais simples, Senhor, das formas mais pequenas. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar a beleza do dia a dia, a beleza da segunda-feira. O que tem de glorioso na segunda-feira? O que é que tem de glorioso na segunda-feira? Nos mostra, Senhor, o que tem de glorioso na segunda-feira. Nos faz amar a segunda-feira, a terça, a quarta. Nos faz amar o horário de levantar. Nos faz amar, Senhor. Nos faz amar as pequenas coisas, Senhor, e ver a beleza da sua grandeza nelas. Nos faz enxergar, Senhor, quão extraordinário o Senhor é, Pai. No ordinário, em nome de Jesus. Criador que se vestiu da criação. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Quero fazer um exercício com você. A gente vai começar aqui dentro de casa, tá bom? Mas eu vou te falar uma coisa. Você vai ter que ser deixar um pouquinho a sua timidez de lado, ok? Vamos fazer esse exercício.
Você vai até uma pessoa que você identifica que já fez algo de bom para você. Nossa, tão difícil assim? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Mas vai naquela pessoa que você não conhece ou que você não tem intimidade. Não vale ser a esposa e não vale ser os filhos. Vai lá. Reconhece algo de bom que ela fez para você. Que falou e tudo se formou. Me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama. E Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador, criação.